ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, minha irmã, ser fiel a Jesus. Não tema coisa alguma que tens de sofrer por amor a Jesus. Ser fiel, minha irmã, ser fiel a Jesus. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Esses versículos dizem que alguns iriam sofrer até a morte física. Nesse tempo em que foi escrito o livro de Apocalipse, era o Império Romano que fazia os horrores com os cristãos. Eles eram mortos, perseguidos, queimados vivos, postos em prisão e continuavam a pregar a palavra. O mais importante é que eles sabiam para onde estavam indo, que não sofreriam a segunda morte. O que é a segunda morte? É a coroa da vida, é a vida eterna. Eles sabiam que estavam indo morar com Jesus pela eternidade, onde não teriam mais sofrimentos, choros, iriam ter uma paz eterna, que essa vida terrena é passageira. Então a pergunta é: como iremos morrer? E não se iremos morrer. Todos nós vamos ter uma morte física, que é a primeira morte. E não devemos estar preocupados demais com esta morte física. Nós vamos passar por ela, seja por idade, por doença, por acidente, por Covid. Muitas vezes nos perguntamos onde está Deus quando vemos um sofrimento muito grande. Será que Ele não está vendo tudo o que passa por aqui? Eu faço uma outra pergunta. Onde estavam ou onde estão as pessoas quando o Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar da segunda morte? É claro que Deus conhece os nossos sofrimentos e tribulações, mas Ele pede para que não tenhamos medo. Nossa morada no céu está pronta. Que bálsamo! Sabemos que Ele já resolveu tudo por nós. Antes, porém, creio que essa pandemia nos fez acordar para a urgência em nos apresentarmos prontas perante Deus, como obreiras de que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, como em 2 Timóteo 2,15, e que aqui estamos nós, aprendendo mais como agradar e louvar ao nosso Salvador. Choramos pelos entes queridos e amigos, às vezes mesmo por desconhecidos que morreram. Mas será que estamos chorando pela sua segunda morte? A mais importante e decisiva, que é para toda a eternidade? Podemos observar que quando houveram perseguições, é quando o Evangelho foi mais divulgado, espalhado pela terra. Comparando com os dias de hoje, com várias restrições de nos reunir, tem muitas pessoas procurando a presença de Deus. Não vamos perder essa oportunidade de levar as boas novas, ou mesmo de fortalecermos nós, irmãs, em Cristo. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Não tenham medo, irmãs, desses tempos difíceis. Deus está conosco. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, nós queremos neste momento te dar graças por esta reflexão que nos faz pensar sobre a nossa razão de viver, o nosso modo de viver, sobre a importância da vida, Senhor, sobre nos fazer refletir sobre a morte e se estamos preparados para este momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia a nos prepararmos, a buscarmos em Ti sabedoria para vivermos nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, que o Senhor nos ajude, Senhor, a levar a Tua palavra, aqueles que estão perdidos, que ainda não conhecem o Senhor, para que eles possam, Senhor, ter uma oportunidade, Senhor, de serem salvos e terem a certeza de salvação. Nós sabemos que todos nós iremos passar pela morte em algum momento da vida, Senhor, seja por qualquer enfermidade, que o Senhor nos ajude a ajudar outras pessoas a chegarem até o Senhor, a Te conhecerem. E nós te pedimos, Pai, por nós, Senhor, que possamos perseverar, continuar lutando, perseverando, buscando viver uma vida de obediência ao Senhor, Pai, sabendo que não devemos ter medo da morte, porque morte é um processo e nós passaremos por isso assim como o Senhor passou pela morte. Mas não devemos temer, Senhor, porque a palavra nos diz que nada pode nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem fome ou nudez. As únicas pessoas que podem nos separar do Senhor somos nós mesmos, se nós desfalecermos e abandonarmos a fé, Senhor. Mas nos ajuda a termos esperança de salvação sempre, Senhor. E é no nome do Senhor que nós te rogamos por todos. E nos ajuda a continuarmos perseverantes e fiéis ao Senhor até a nossa morte, até o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém.